Todo mundo ama morango, mas ele costuma ter 3 problemas muito comuns que você vai aprender a reconhecer, combater e evitar no vídeo hoje. Morangos são ótimas plantas para vasos, jardineiras. Para quem está querendo começar aquela hortinha com as crianças, essa é uma fruta que todo mundo gosta. Só que, se por um lado ela é tão popular e querida, por outro ela não é para iniciantes. Então eu vou te dar aqui 3 problemas e 3 soluções para que você tenha o cultivo do morango mais sossegado. Já te convido para ir além nos seus estudos de horta, nos seus estudos de frutífera e fazer parte do desafio Horta do 0 ao 100, que eu vou fazer dia 5 e 6 e 12 e 13 de novembro. São finais de semana justamente para que você possa curtir em família. Vai ter bastante prática mão na terra. A gente vai falar sobre ervas, temperos, frutas, legumes, verduras, tudo aquilo que você consegue plantar de alimento com as suas próprias mãos. As aulas são online e gratuitas. Para se inscrever, use o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Morangos produzem muitos bracinhos, como esse que você está vendo aqui, chamados estolhos. Esse é o melhor jeito de tirar muda de morango, a partir de outro morangueiro e não por semente. A partir da semente, a maioria das pessoas não tem paciência. O tempo de germinação é super longo e você vai ver que o moranguinho até cresce, mas tarda. Se você tem pressa, então, vai fazer mudinha pelos estolhos, basta simplesmente encostá-lo num pouquinho de terra. Você pode fazer o estolho da volta no mesmo vaso ou ainda plantar em outro vaso. E aí o truque é não corta o cordão umbilical antes de enraizar. Você vai pegar um outro vaso e vai deixar, ó, ele presinho até que ele enraize. Enraizou, aí você corta. Agora vamos falar sobre os grandes dramas na hora de plantar. O primeiro deles é pulgão. Pulgões aparecem nas plantas que estão sendo adubadas com muito nitrogênio. A gente quer acelerar o crescimento da plantinha e acaba exagerando no nitrogênio. Você vai encontrar pulgõezinhos pretos, amarelos ou verdes aparecendo no verso das folhas ou nas brotações, no cabinho macio, perto das flores, perto dos frutinhos que estão em formação. Para realmente evitar pulgões, você tem que segurar a mão nervosa no nitrogênio. Adubos com muito nitrogênio, todos os estercos, os adubos do tipo NPK, o N é justamente do nitrogênio, humus de minhoca, então evita esses e priorize adubos que tenham mais micronutrientes. Essas são informações que você vai encontrar no rótulo do adubo, na embalagem. Se o seu morangueiro já tem pulgões, não se preocupe, eles são bem fáceis de remover. Como o morango tem umas folhinhas ásperas, é mais simples, ó, dar uma bela escovadela. Diga onde você vai, que eu vou lá. Você vira o verso e vem catando o que encontrar de bolinha preta, ó. Ainda bem que ele também tem folhas bem grandonas, então são poucas folhas bem grandes e que você consegue fazer um controle facilmente usando um pincel duro, tá? Cerdas duras. Outra praga comum, essa bem mais difícil de combater, é o ácaro. Aliás, os ácaros, porque eles sempre aparecem de bando. Ácaros são aranhazinhas minúsculas que criam uma teia envelopando as folhas novas e prejudicando o crescimento da planta. Eles também acabam sugando a seiva através da folha e criam um ralado característico. É muito comum ter ácaro em morangueiro, por isso, algumas coisas importantes. Para evitar, não bobeie na adubação com enxofre. Enxofre é um protetor contra ácaros e também doenças fúngicas.
Ele tem o símbolo de S, procure esse símbolo no rótulo dos adubos. Além de proteger, o enxofre também é usado para combater ácaros. Então, pulverize enxofre seguindo as orientações do fabricante e você vai ter um bom controle de ácaros. Não se preocupe, o enxofre não faz mal se ingerido, não é veneno, é um adubo, na verdade, que por um acaso funciona como um acaricida. E agora uma informação bônus que vai te ajudar muito no controle de ácaros. Ao plantar o morango, seja num canteiro, num vaso como esse, um vaso comum, ou numa morangueira, que é esse tipo de vaso aqui, ó, feito para o morango ficar penduradinho, você precisa cobrir a terra em volta do pezinho com alguma palha clara. Aqui eu tenho folhas secas, você vê que elas são mais clarinhas do que a casca de pinos, que é tão usada para fazer esse tipo de acabamento. Qualquer tipo de material vegetal, picadinho e claro, vai funcionar. Muito se fala da casca de arroz. A casca crua é begezinha, mas ela às vezes é difícil de encontrar em todo o Brasil porque o polo produtor de arroz está no sul. Então, use a palha mais abundante na sua região e quase sempre é a para de grama. Então, se cortaram a grama na praça perto da sua casa ou se você mora numa casa com gramado, as aparas são claras e muito boas para combater ácaros. A lógica é a seguinte, eu vou deixar a superfície da terra mais clara. Ácaro gosta de escuro, por isso que ele fica geralmente no verso da folha. Quando o sol bate na palha clara e se reflete na parte baixa das folhas, o ácaro fica incomodado, então você meio desaloja ele, dificulta o esconderijo dele. Usar palha na cobertura tem uma segunda vantagem, porque à medida que os frutinhos do morango vão se desenvolvendo, eles vão ficando pesados, tá vendo só? Ó? Eles vão pesando e se você coloca o vaso com a terra exposta, o frutinho acaba apodrecendo em contato com a terra. A palha, portanto, faz uma caminha mais seca para que o frutinho consiga se desenvolver tranquilamente, fofinho, sem apodrecer. A palha na proteção do solo tem outros benefícios para a planta que eu vou contar em detalhes no desafio Horta do 0 ao 100. Quero você lá, usa o link que está aqui embaixo na descrição para se inscrever. Mais um benefício da palha é evitar o ataque de lesmas e caracóis, especialmente se for uma palha áspera. Aqui é uma palha mais fofinha, de folha seca, mas se for uma palha de capim, de feno, de grama, você vai ver que as lesmas ficam muito incomodadas porque machuca o corpinho delas. Terceiro principal problema na hora de plantar morangos, oídio. Essa é uma doença fúngica característica de tempo seco. Ao contrário da maioria dos fungos que surge com umidade e calor, o oídio gosta de tempo seco. Você vai ver que a folha fica como se tivesse caído um açúcar de confeiteiro bem fininho. É diferente do desenho que a gente encontra em cochonilhas, tá? Quando você tem uma infestação de cochonilha, faz grumos. No caso do oídio é um bolor branco. Ele aparece geralmente em rodelas, mas elas vão aumentando, crescendo e juntando umas nas outras até fazer uma capa branca, como um mofo mesmo. É fácil combater oídio no comecinho. Se você bobeia e ele de fato começa a fazer esporos, já era, perdeu. Então, aprenda a reconhecer o oídio olhando regularmente o verso das folhas da sua planta, tá? É mais fácil de encontrá-lo na parte de trás do que na parte da frente no comecinho. A hora que ele começa a aparecer na frente, ele já está fazendo esporos e se alastrando. Oídio aparece não só por ar seco, mas também por planta que está deficiente do enxofre, lembra? Falei que ele é responsável por blindar a sua planta contra doenças fúngicas e no caso do oídio não é diferente. Então, além de combater com enxofre, você também vai prevenir com enxofre. Tem enxofre líquido na lojinha do Minhas Plantas, o link está aqui embaixo.
Além do enxofre, uma ótima solução é pulverizar cauda de cavalinha, uma planta medicinal excepcional que tem muitos usos na horta, na jardinagem em geral e que é um fungicida natural. Vou falar mais sobre cavalinha também no Desafio Horta do 0 ao 100. Não se esquece de se inscrever porque vai ser muito legal, tem teoria e muita mão na terra. Se você ficou com vontade de uma aula sobre morangos a partir da semente, deixa aqui embaixo nos comentários, quero semente de morango. Te encontro na semana que vem, até lá!